Olá, tudo bem? Esta semana gravamos um programa especial para falar de um tema muito importante, a prevenção ao suicídio. No próximo dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E estamos no mês de Setembro Amarelo. Com certeza você já deve ter ouvido falar. Setembro Amarelo é uma campanha de sensibilização e prevenção ao suicídio. O suicídio hoje tem incidências alarmantes e já é tratado como um problema de saúde pública mundial. Você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo? E que a Organização Mundial de Saúde estima que são mais de 800 mil casos de suicídio por ano no mundo. O suicídio hoje é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Mas ele não acontece só com jovens. Inclusive, crianças de 10 a 14 anos existe uma alta incidência. Mas ele ocorre em todas as idades, todas as faixas econômicas e sociais. Por isso, não saia daí. Logo após a vinheta, esse será o tema do nosso programa. O suicídio é entendido como um ato de desespero. A pessoa que tenta ou comete suicídio, na realidade, ela não quer acabar com a sua vida, mas ela quer acabar com o sofrimento que a aflige. E como vimos anteriormente, o suicídio pode acontecer com qualquer pessoa, de qualquer idade, qualquer classe econômica e social. Pesquisas apontam que o número de tentativas de suicídio é 20 vezes maior que o suicídio. E que 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados. E por isso, a importância de campanhas como o Setembro Amarelo. Existem muitos mitos sobre o suicídio. Nós separamos alguns que são os principais. Um deles está até relacionado ao ditado, cão que late não morde. As pessoas que falam sobre o suicídio não cometem. Esse é um grande mito. Normalmente, a maioria das pessoas que cometem suicídio, elas falam antes, com uma busca de um pedido de ajuda. O segundo mito sobre as pessoas que cometem suicídio é que elas cometem suicídio repentinamente. A grande maioria dos casos das pessoas que chegam a tentar ou cometer suicídio, elas planejam, elas sentem vontade, esse desejo, essa ideação durante um bom tempo e elas dão alguns sinais que vão cometer o suicídio. Outro mito muito importante é que as pessoas que cometem suicídio, elas têm um grande desejo de morrer. Como já vimos anteriormente, na realidade elas não têm o desejo de morrer, mas elas querem acabar com o seu sofrimento. E normalmente a pessoa com o comportamento ou ideação suicida, ela está numa ambivalência entre o desejo de morrer para acabar com o seu sofrimento e o desejo de lutar pela sua vida. Outro mito muito comum é que todas as pessoas que cometem suicídio são, entre aspas, loucas ou têm transtornos psicológicos. É muito comum que algumas pessoas que cometam suicídio, elas não sejam identificadas com nenhum transtorno, mas que elas estavam vivenciando um grande sofrimento ao qual ela não via saída, ao qual ela não tinha mais esperança. Mas é claro que boa parte das pessoas que cometem suicídio tem um histórico ou apresentam sinais de transtornos do humor, como depressão, transtorno bipolar e alguns com transtornos de personalidade impulsiva. Por fim, um outro mito muito comum é que falar sobre suicídio incentiva as pessoas a cometerem suicídio. Na verdade, é justamente o contrário. As pessoas que estão com ideação suicida, elas não conseguem encontrar mais uma solução para o seu desespero. E, do ponto de vista cognitivo, conversar com alguém da confiança, alguém que possa entender o que está acontecendo com você, ajuda a você pensar novas formas de lidar com aquela situação a qual, no momento, você não consegue encontrar saída. Então, falar sobre o que está acontecendo, sobre o teu sofrimento, é muito importante, porque vai te ajudar, do ponto de vista, inclusive, cognitivo, a enxergar soluções que antes você não enxergava. Como vimos anteriormente, o comportamento e o suicídio ele pode ser evitado em 90% dos casos. Porque as pessoas que têm ideação vão cometer suicídio, elas apresentam sinais que você aí em casa pode identificar e ajudá-las. Costumo dizer que podemos separar o comportamento suicida ou ideação ou o ato suicida em 3 principais eixos. Primeiro, a ideação suicida. A pessoa começa a trazer um discurso de que era melhor estar morta, de que não tem energia para viver, de que queria sumir. Então ela começa a trazer uma ideação e falas, discursos que remetem
a que ela não está conseguindo lidar com o sofrimento e que ela queria sumir, queria morrer. O segundo eixo seria o comportamento suicida. Então, o primeiro, ideação, e o segundo, o comportamento. A pessoa começa a adotar alguns comportamentos que dão sinais de que ela está vivendo sofrimento, que ela está num grande desespero. Como, por exemplo, começa a se isolar, ter muita dificuldade de falar o que está acontecendo com ela. Ela começa a ter atitudes e comportamentos muito constantes de preocupações de morte, ou até mesmo um planejamento, como, por exemplo, começar a querer saber como vai ficar sua família, se por acaso ela morrer, em termos de salário, de pensão. Outra situação muito importante que aumenta o risco de uma tentativa de suicídio é o histórico de tentativas anteriores. Estudos apontam que pessoas que já tentaram, já tiveram tentativas de suicídio anterior, elas estão mais propensas a cometer um novo ato. E por fim, é muito importante que a gente não trate o suicídio com preconceito. É importante a gente falar sobre o suicídio, é importante que você procure conversar o que está acontecendo com você com outras pessoas, procure ajuda profissional. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns sites de ajuda, como o próprio Centro de Valorização à Vida, o CVV, que você pode ligar gratuitamente para 188 e conversar com pessoas especializadas que vão te ajudar a enfrentar o que está acontecendo. Falar é a melhor solução. Precisamos falar sobre o suicídio. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho, foi um prazer tê-lo aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa a tua curtida, se inscreve no nosso canal, nos acompanhe todas as semanas. Um grande abraço, tchau, tchau.